Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 25. Pagou, entrou na panela do impacto. Pois é, fala-se tanto em abrir roda, estourar bolhas, né, ser inclusivo nesse tema, no tema do impacto de forma ampla, né, lato sensu, mas pouco se fala sobre o custo para entrar nessa roda, sobretudo para quem está longe dela, né, fisicamente falando, geograficamente falando. Afinal, né, não tem almoço grátis, tem um custo para isso, é sobre isso que nós vamos abordar aqui. Será que quebrei um espelho? Tá tudo despedaçado. Bom, tem basicamente dois custos para fazer parte ou conseguir um lugar ao sol, vamos dizer assim, na panela do impacto. E na panela do impacto eu estou sendo muito amplo aqui em dizendo das várias sub-áreas que estão embaixo desse grande guarda-chuva, tem as suas respectivas bolhas e panelas. Para você ser visto, notado e ser parte de uma dessas panelas, para quem não está já próximo ideologicamente, geograficamente, territorialmente, institucionalmente perto dessas bolhas, do centro das bolhas, para quem não está nessa condição, que é a grande maioria, é meu caso aqui, de tantos outros e outras, basicamente você tem dois custos para ser visto e tentar um lugar ao sol aí nessas bolhas. Primeiro, o custo pessoa física. E o segundo, o custo pessoa jurídica, ou institucional. Vamos falar de cada um deles agora separadamente para ficar mais claro. Bom, o custo pessoa física, vamos começar por ele, né? Custo PF. Primeiro, o custo de horas, né, para você, pessoa profissional, se dedicar a participar de eventos, matricular em curso, viagens. Para quem está fora do eixo, fica muito mais custoso, né, o custo de viagens, deslocamento, horas, além do custo financeiro de estudo, né? Então, isso é um ponto importante que muitas vezes não é muito bem percebido ou contabilizado. A maioria dos eventos é em São Paulo, então quem está fora que se organize e que ponha a mão no bolso para participar desses espaços, dessas oportunidades. Ah, mas o virtual dá conta disso. Obviamente que ele dá conta, mas para quem ainda não é percebido ou não é reconhecido por essas bolhas, para você chegar já direto no virtual é mais difícil. Então, você de alguma forma vai precisar investir tempo e dinheiro para deslocar fisicamente, presencialmente, alguns desses espaços mais importantes. Os eventos estão sendo retomados e é uma boa oportunidade de fazer isso, esse corpo a corpo presencial. Isso é chave e isso custa. Acho que o ponto é esse. Custa dinheiro, custa tempo. Então, isso é fundamental. Para quem quer empreender essa jornada sem, de certa forma, assumir o ônus desse processo, obviamente isso é válido para quem vem de uma família tradicional, bem relacionada, com grana. Né? E aí, se você que está escutando aqui não é funcionário de grandes organizações ou que está inserido nesse contexto familiar tradicional, obviamente, as portas da esperança não vão se abrir facilmente para você sem esse grande esforço e esse grande custo da pessoa física ou do profissional. Então, em resumo, gente, se você é como eu, vamos dizer a expressão popular, um orelha seca, vai ter que ralar em dobro para entrar nessa roda, vai ter que pôr a mão no bolso, vai ter que abrir espaço na agenda, vai ter que assumir, né, essa conta. Não tem almoço grátis e isso ninguém vai pagar essa conta para você, então cabe a você definir onde é mais estratégico você ir estar e botar a mão no bolso e assumir essa brincadeira. Simples assim.
falar então agora do outro braço, né, da outra frente, que é da pessoa jurídica ou da frente institucional. Então vamos lembrar o seguinte, que as mesmas grandes organizações, como costumo brincar aqui, os CNPJs da primeira prateleira das nossas bolhas, eles conseguem entrar nessas várias rodas e panelas com tranquilidade, com facilidade. Obviamente, porque são CNPJs cobiçados, tem recurso, tem networking, e fica fácil, as portas da esperança se abrem facilmente para essa turma. Então eles não precisam fazer nenhum grande esforço para que isso aconteça, e por isso tende a olhar isso que eu estou dizendo aqui como uma coisa meio... não faz nenhum sentido na visão deles, isso que eu estou trazendo aqui nesse episódio. Então, esse é o primeiro comentário aqui sobre CNPJs ou sobre o campo institucional. Mas, aí vamos para o segundo ponto. Caso você atue numa organização cujo CNPJ não seja dessa primeira prateleira, e são a maioria, né? Vamos falar aqui a real. Você vai ter que desembolsar recurso para que as portas da esperança se abram para você e para sua organização. Simples assim. Pagou, entrou. É isso. Não é o pagou no sentido de estou comprando uma mercadoria, um ticket de entrada na bolha, na panela. Não é tão direto assim. Mas, obviamente, você começa a trazer a sua instituição e ela começa a movimentar algum tipo de recurso, financeiro ou não, naturalmente isso te leva em direção a mais ao centro da panela. Obviamente, isso acontece. Então, caso você atue numa organização cujo CNPJ, cuja marca não está ali na primeira prateleira, vai ter que, essa organização vai ter que empreender recursos, esforços para conquistar esse lugar. Pode ser grana para apoiar projetos desses players do centro do ecossistema, pode ser networking, pode ser outras formas de apoio, mas alguma forma vai ter que ser colocada na mesa, não vai abrir naturalmente essas portas. Então, basicamente, a gente está falando de dois movimentos aqui de custos, de empreender caminho para chegar e ser visto na panela, nas bolhas de impacto e afins. O custo pessoa física, ou o custo do profissional, aliado ao custo institucional. Ambos estão casados e caminham mais ou menos juntos. Então, acho que isso é importante de trazer. Bom, vamos lembrar que nem tudo são flores. Então não basta só ter grana, ter recurso, ter bala na agulha para alocar e ser visto ou ter um lugar nessa roda. Não é só ter o bolso cheio, não só isso. Então vamos lá, vamos ver algumas situações. Primeira, muitas vezes o recurso é direcionado para coisas equivocadas ou para coisas onde não é onde mais se precisa daquele recurso. Muitas vezes esses players que chegam com grana chegam querendo reinventar rodas e fazer muita espuma, né, em cima de coisas que muitas vezes não são as mais necessárias ou estratégicas naquele momento do ecossistema. Então, exemplos, chamadas de aceleração ou de apoio a projetos só para determinados territórios específicos de interesse do financiador. E aí eu costumo brincar aqui que você só pode mudar o mundo no território XYZ, que é a área de influência do financiador. É assim que você vai mudar o mundo e vai alcançar lá aquele grande impacto global da sua teoria de mudança. Mas os outros territórios não pode. Então, eu entendo que há limites na alocação do recurso, mas então vamos calibrar o discurso para ficar alinhado a essa realidade. Então, muitas vezes o recurso é direcionado para coisas muito mais de interesse do próprio CNPJ que está chegando do que em agregar numa discussão mais ampla do ecossistema. Bom, decorre desse primeiro ponto um segundo, que é quem chega à roda ou à panela com grana tende a criar seus próprios projetos, ao invés de alocar a grana que traz nos chamados, vamos dizer assim, pontos de acupuntura do ecossistema. Aí vocês vão dizer, claro, cada um que está chegando tem que imprimir a sua marca. Será? Mas é dessa forma que a gente fortalece o tal do ecossistema, porque essa narrativa é muito presente. Então, de novo, acho que
Tem um desbalanceamento entre o discurso e a prática. Então, será que a maneira mais eficaz da gente fortalecer coletividade, ecossistema, é cada um fazer o seu projeto com a sua marca, a sua chamada, o seu desafio? Me parece que não. O terceiro ponto aqui é que muitas vezes os implementadores, dinamizadores, aceleradoras, etc., muitas vezes elas ajustam seus projetos para se adequar ao financiador. Isso já acontece há séculos na sociedade civil, gente. Então, segue rolando. Então, esse filme a gente já vê ele acontecendo no terceiro setor, que é a tal da vida de projeto. Já falamos sobre isso aqui várias vezes. A diferença é que esses projetos de fortalecimento de negócio de impacto, eles têm um formato um pouco específico, né? Um formato mais de aceleração. É quase como um produto, né? Mas eles não deixam de ser um projeto nessa lógica. Então, no final do dia, essas organizações dinamizadoras, elas se fortalecem atuando nessa lógica de projetos, elas se fortalecem, elas ganham musculatura institucional, customizando os produtos delas de aceleração para adequar a cada um do que o financiador quer, a cada financiador, a cada apetite desse financiador. Tenho minhas dúvidas aqui também nesse ponto. Bom, um quarto ponto é que muitas dessas chamadas de fortalecimento de negócio de impacto mantém a lógica de financiamento de projeto. Aquele projeto do terceiro setor, né, das OSCs, cujo financiador não topa muito pagar custos administrativos, salário, etc. Isso varia de caso a caso, mas no geral os custos administrativos eles são diluídos na proposta. Então tem essa situação. Então assim, a aceleradora tem que formatar aquele produto dela de aceleração num projeto, tendo que diluir os custos administrativos em fazer mágica ali para caber na proposta. Então, só daí a gente já vê que, né, tem um dilema em si aí. Ou o outro lado é que existem oferta de recurso para esse tipo de iniciativa, mas numa lógica de premiação com aqueles valores muito baixos. 10 mil, chutando aqui, 10 mil reais em troca de uma série de coisas que aquela aceleradora precisa entregar em troca daquele prêmio, ou diretamente para um negócio, né? Então, é muito comum a gente ver chamadas do tipo, inscreva seu negócio para ganhar, sei lá, 10 mil, 20 mil reais em prêmio, em mentorias, sendo que muitas vezes esse recurso é carimbado para algumas rubricas e que às vezes estão na contramão do que aquela organização, aquele negócio precisa. Então, assim, de novo, a gente está vendo novos formatos de premiação, de dinheiro de aceleração, mas na real, se a gente colocar uma lupa, a gente vai encontrar a situação muito similar ao que o terceiro setor vive já há bastante tempo. E a gente sabe que esse final não é muito feliz, não. Ficar vivendo de projetos e adequando rubricas para acomodar custos fixos que não são financiados. Acho que esse é um ponto importante. Bom, para fechar, o último tema aqui, o último ponto do Nem Tudo São Flores sobre esse tema é que onde mais precisa de recurso é onde mais falta. Então, quem que topa bancar a capilarização de ecossistemas regionais de impacto, por exemplo? Quem topa bancar mapeamentos, produção de dados, conteúdo sobre o tema? Quem topa bancar colaboração entre diferentes dinamizadores, para além dos programas de aceleração que cada um faz? Só para citar alguns exemplos, tem muitos outros, tá? Então, aí é ali que está faltando, nessas frentes e outras, onde falta grana. E não só a grana em volume falta, mas aquela grana paciente que topa financiar custo institucional, administrativo e por aí vai. Esse recurso é que está faltando. Então não é que não tem grana disponível. Tem recurso disponível para algumas coisas mais, para outras muito menos. É nessas outras que faltam recursos é onde me parece que a gente deveria estar apontando os canhões para essa direção que a gente deveria atacar. E não é o caso, não parece muito o que a gente está vendo de movimentação acontecendo no nosso campo, infelizmente. Pois é, então para fechar, às vezes ter dinheiro não resolve, porque muitas vezes esse dinheiro está reforçando áreas que já estão em alta e segue mantendo
lacunas que já existiam ou segue não tocando nos pontos de acupuntura chaves do ecossistema. Às vezes essa grana reforça lógicas competitivas, os melhores negócios, os melhores projetos, os unicórnios e por aí vai. Ao invés de reduzir essas assimetrias em termos de estágio, nível de maturidade desses negócios e das organizações e de assimetrias regionais. E assim a gente segue como dantes na terra de Abrantes. Tem muita grana, a grana entra, reforçam-se coisas que, a meu ver, são equivocadas e a gente poderia estar atacando, lembrando, nossos canhões poderiam estar apontados para outras coisas mais relevantes e aí falta um certo tipo de capital, falta um certo olhar mais com uma lupa, mais estratégico, mais cirúrgico nessas nossas bolhas do impacto e afins. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!